Angelologia é um assunto fascinante, até mesmo para aqueles que não acreditam na existência dos anjos. E é impossível falar nos anjos sem citar o arcanjo Miguel. Antes de continuarmos, é válido lembrar que este é apenas um documentário informativo. Não se trata de um vídeo de opinião. E hoje nós vamos apresentar para você um pequeno resumo da história do arcanjo Miguel dentro das religiões. São Miguel Arcanjo, as lutas foram muitas. Na Bíblia, encontramos uma batalha marcante. Ele enfrentou Satanás após a morte de Moisés. Ele é aquele que combateu e venceu o mal na disputa em nome de Deus. A história de São Miguel Arcanjo conta que após a morte de Moisés, houve uma disputa de São Miguel e Satanás pelo seu corpo. Na Bíblia hebraica, Miguel é mencionado 3 vezes no livro de Daniel. Uma como um grande príncipe que defende as crianças do seu povo. A ideia de Miguel como um advogado de defesa dos judeus se tornou tão prevalente que, a despeito da proibição rabínica contra se apelar aos anjos como intermediários entre Deus e seu povo, Miguel acabou tomando um lugar importante na liturgia judaica. Em Apocalipse 12, dos versículos 7 ao 9, Miguel lidera os exércitos de Deus contra as forças de Satã e seus anjos e os derrota durante a guerra no céu. Na Epístola de Judas, Miguel é citado especificamente como arcanjo. Já no século IV, a devoção a arcanjo Miguel já havia se espalhado tanto no Oriente quanto no Ocidente. Com o passar dos anos, as doutrinas sobre ele começaram a se diferenciar. Na etimologia, o termo arcanjo tem suas raízes na palavra arque e na palavra ângelos. O prefixo grego arque deriva de arche, que se refere tanto a começo, ponto de partida, princípio, como suprema substância subjacente ou princípio supremo indemonstrável. A partir dessa raiz arché, temos o antipositivo arque em português, com o sentido de aquilo que está na frente, o que está no começo, na origem, ponto de partida, sendo traduzido acima, superior ou mais importante. Também pode ser traduzido como o que governa, aquele que dirige, aquele que comanda, aquele que lidera, e ainda carregando consigo ideias de poder, autoridade, império e superioridade. Quanto ao grego angelos, vertido para anjo, significa simplesmente mensageiro. A partir dessas raízes, portanto, a palavra arcanjo se traduz líder dos mensageiros ou chefe dos mensageiros. Também pode ser traduzido como capitão dos anjos, primeiro anjo, acima dos anjos, superior aos anjos, anjo superior ou anjo-chefe. E o termo Miguel significa aquele que é como Deus ou uma pergunta, quem é como Deus? Como no hebraico não existia sinais de pontuação, algumas palavras trariam consigo um significado inquisitivo. Por isso, a partícula mi, que significa quem, muitas vezes é traduzida sintaticamente como interrogação, ocorrendo em 350 textos do Antigo Testamento, onde é mencionada. Desta forma, o Talmud sugere uma interpretação inquisitiva para o nome Miguel, tendo a tradução contextual quem é como Deus ou quem é semelhante a Deus. Este entendimento hoje não é compartilhado somente pela comunidade judaica, pois mais tarde foi incorporado pela cristandade em geral, para não colocar em causa a própria Escritura, tanto por católicos e evangélicos como adventistas e também por outras comunidades religiosas, como as Testemunhas de Jeová e os islâmicos. Na Bíblia hebraica e, portanto, no Antigo Testamento, o profeta Daniel teve uma visão após um jejum, como está escrito no capítulo 10 do seu livro. Um anjo se identifica como Miguel, o protetor de Israel. O profeta se refere a Miguel como um dos primeiros príncipes. Posteriormente, em Daniel 12, no versículo 1, Daniel é informado sobre o papel de Miguel durante o tempo de tribulação, que nunca houve desde que existiu a nação até aquele tempo. No Novo Testamento, Miguel é citado no livro de Apocalipse, no capítulo 12, dos versículos 7 a 9, que descreve uma guerra no céu, na qual Miguel, sendo mais forte, derrota Satã. Houve no céu uma guerra, pelejando Miguel e seus anjos contra o dragão. O dragão e seus anjos pelejaram e não prevaleceram, nem o seu lugar se achou mais no céu. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, aquele que engana todo o mundo. Sim, foi precipitado na terra,
e precipitados com ele os seus anjos. Após o conflito, Satã foi atirado à terra justamente com seus anjos caídos, de onde eles ainda tentam desviar o caminho da humanidade. Em outro trecho na Epístola de Judas, no versículo 9, Miguel é referido especificamente como sendo um arcanjo, quando ele novamente confronta Satã. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: "O Senhor te repreenda." Uma referência ao arcanjo também aparece em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 16. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Porém, o arcanjo que marca a segunda vinda de Cristo não é mencionado. Alguns estudiosos sugerem que ele seja algum representante de Deus, ou até mesmo o próprio Jesus Cristo, pois as referências sobre o que Jesus fará como líder do exército dos anjos de Deus são as mesmas do arcanjo Miguel. Daí vem a teoria de que Miguel e Jesus Cristo são a mesma pessoa. Nos ensinamentos católicos, São Miguel tem 4 papéis importantes. O principal é como comandante do exército de Deus e líder das forças celestes, em triunfo sobre as hostes infernais. Ele é visto como um modelo angélico para as virtudes do guerreiro espiritual em guerra contra o mal, por vezes também visto como sendo a batalha interna. Miguel lidam com a morte. No segundo, Miguel é o anjo da morte, levando a alma de todos os falecidos para o céu. Neste papel, na hora da morte, Miguel desce e dá à alma uma chance de se redimir antes de morrer, atrapalhando assim os planos do diabo. As orações católicas em geral se referem a este papel de Miguel. No terceiro papel, ele mede as almas numa balança perfeitamente equilibrada, daí o motivo de ele sempre aparecer segurando uma balança nas gravuras católicas. Em seu quarto papel, São Miguel, o patrono especial do povo escolhido do Velho Testamento, é também guardião da Igreja Católica. Era comum o anjo ser reverenciado por ordens militares de cavaleiros durante a Idade Média. As testemunhas de Jeová acreditam que há apenas um arcanjo no céu e na Bíblia. Eles ensinam que o Jesus de antes da ressurreição e após a ressurreição e o arcanjo Miguel são a mesma pessoa. A evidência indica que o Filho de Deus era conhecido como Miguel antes de vir à Terra e é conhecido também por este nome após seu retorno ao céu, onde ele agora está na forma de glorificado Espírito Filho de Deus. Eles notam que o termo arcanjo na Bíblia só é usado no singular, jamais de forma clara no plural. Eles também afirmam que Miguel é o mesmo anjo do Senhor que conduziu os israelitas no deserto. Para os adventistas, Miguel era o outro nome para o verbo divino, como se encontra em João no capítulo 1, no versículo 1, antes dele ter se encarnado como Jesus. Ele seria o verbo não criado por conta de quem todas as coisas são criadas. O verbo então se fez nascer encarnado como Jesus. Eles acreditam que o nome Miguel é importante para mostrar a sua verdadeira identidade, assim como Emanuel, que significa Deus conosco. Eles acreditam que o nome significa aquele que é Deus e que, como arcanjo ou comandante ou líder dos anjos, ele lidera os anjos e, por isso, a afirmação em Apocalipse 12, dos versículos 7 e 9, que identifica Jesus como sendo Miguel. Além disso, Miguel seria um dos muitos títulos associados ao Filho de Deus, a segunda pessoa da divindade. Ainda na visão adventista, a afirmação em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 16, identifica claramente Jesus com Miguel, assim como em João, no capítulo 5, no versículo 25. Nas Escrituras, ele é mostrado fazendo coisas que também aplicam a Cristo desde o início, e ele é também Cristo pré-encarnado. Já os Mormons defendem uma teoria um pouco maluca sobre Miguel. Eles acreditam que o arcanjo seja Adão, o antigo de dias, um príncipe e um antigo patriarca da família humana, e que Miguel ajudou Jeová na criação do mundo sob a direção de Deus. De todas as teses bíblicas sobre São Miguel Arcanjo, com certeza essa foi a pior e a mais maluca teoria que encontramos.